Ok, estamos iniciando a segunda parte da aula sobre os conceitos fundamentais de físico-química e vamos falar agora sobre as propriedades macroscópicas, tá bom? Então, as propriedades macroscópicas ou termodinâmicas que nós vamos considerar ao longo da disciplina serão a quantidade de matéria, o volume, a pressão e temperatura, né? Então, como nós vamos considerar essas variáveis ou propriedades macroscópicas, nós vamos definir elas aqui com mais detalhes e depois tratá-las assim com mais exclusividade, tá bom? Então, na quantidade de matéria e volume, eu apenas vou apresentar a definição para vocês aqui. Pressão e temperatura, nós vamos falar um pouco mais ao longo dessa aula. A quantidade de matéria, né, é uma medida do número de entidades específicas presentes em uma amostra, né, seria a quantidade de mols que nós conhecemos na química, né. Por meio dessa quantidade é possível determinar a massa da amostra, né, ou daquele sistema que a gente está interessado em estudar. O volume é uma propriedade extensiva, né, depois nós vamos entender o que seria extensivo e intensivo. E ele vai medir a quantidade de espaço que a amostra ocupa, tá? Então, é uma medida dessa quantidade de espaço que a amostra ou o meu sistema ocupa ali no universo. A pressão, ela vai ser uma força resultante das colisões de partículas dividida pela área de superfície, né, com qual essas partículas colidem. E matematicamente, vocês já viram isso em física, já viram isso em outras disciplinas da química, ela é definida como uma força dividida pela área, né, matematicamente é expresso dessa forma. E, por último, que é a temperatura, né, ela vai ser uma propriedade intensiva, né, que vai determinar em qual direção a energia irá fluir como calor, né, quando duas amostras vão ser quando colocadas em contato por meio de uma parede diatérmica, ou seja, uma parede que permite passagem de calor. Essa definição de temperatura é uma definição termodinâmica, tá bom? Tem outras definições de temperatura, como, por exemplo, a comum, né, que é empregada em física, que é a medida da energia cinética média das moléculas, né? Então, quanto maior é a velocidade ou a energia cinética média das moléculas, maior seria a temperatura. Isso também é uma definição de temperatura em termos moleculares, mas como nós estamos tratando de propriedades macroscópicas, estamos definindo a temperatura por meio, né, ou através de uma visão ou uma aproximação macroscópica, tá bom? Então, por isso que nós não estamos empregando esse conceito molecular, né, de temperatura. Bem, vou falar um pouco sobre pressão, né, já que ela é uma das variáveis ou propriedades macroscópicas que nós vamos considerar. Já definimos pressão no slide anterior, né, ela é o resultado, a razão, né, entre uma força F, que é resultante das colisões, dividido pela uma área A, né, que é a área de superfície onde ocorrem as colisões. Por exemplo, sempre nós estamos sendo bombardeados aqui por um conjunto de moléculas gasosas, né, então elas estão exercendo uma pressão sobre a gente, porque elas estão proporcionando uma força ali sobre a área superficial do nosso corpo, então elas sempre estão resultando nessa propriedade macroscópica, que é uma pressão, tá bom? Então, a pressão, essa é a força das moléculas ali pela unidade ali de superfície, ou pela área de superfície, tá bom? Então, as moléculas sempre, quando estão se chocando com uma superfície, vão exercer uma força, tá? Sobre aquela área, e nós definimos aquela unidade como pressão. No Sistema Internacional de Unidades, né, a pressão, né, ela é determinada, ou a unidade que é usada para ela é o Pascal, tá? O Pascal equivale a Newton por metro quadrado, ou simplesmente 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado, tá? Deixa eu ver aqui se alguém está falando. Ok, tá. Beleza, então vamos continuar.
Então, só revisando, então, a unidade de pressão do Sistema Internacional é o Pascal. O Pascal tem essas unidades aqui, né, em unidades mais fundamentais, força pela unidade de área, e também nós podemos representar ela por quilograma por metro, segundo por segundo ao quadrado. Tem outras relações também da pressão, né, e outras unidades, é claro, um bar, por exemplo, que equivale a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Tem um ATM também, que equivale a 101.325 kPa, 101.000 não, 101,325 kPa. Tá, o ATM também pode ser relacionado ao Torre, né, ao Torricelli, e Torricelli também a miligramas de mercúrio. Essas são as outras unidades e relações ali que nós observamos para essa unidade pressão, tá bom? Então, só revisando, pressão, força, tá? A força ali resultante das colisões das moléculas, né, por uma área de superfície, tá bom? Então, sempre nós definimos pressão dessa forma, e a pressão é uma propriedade macroscópica, né, que vai ser utilizada para definirmos o estado de nosso sistema, tá bom? Como que a gente mede a pressão, né? Inicialmente ela foi medida por um barômetro, né? Que é a versão mais antiga desse barômetro, foi inventada lá no século XVII, né? Por o cientista italiano Evangelista Torricelli, tá? E basicamente esse barômetro funciona da seguinte maneira, né? Imagine que está aqui um aparato, né? Na nossa imagem aqui à esquerda. Dentro desse aparato ele é preenchido por mercúrio. E você tem um tubo aqui, né, semelhante àqueles tubos de ensaio lá do laboratório, porém, provavelmente com um comprimento muito maior. Dentro desse tubo, você enche, então, de mercúrio. Essa parte aqui em cinza, tudo isso aqui é a representação do mercúrio, tá bom? Então, é uma bacia cheia de mercúrio e você preenche esse tubo com mercúrio. E depois você pega esse tubo e inverte ele e coloca a parte aberta desse tubo ali dentro dessa bacia, tá? E você vai observar que o líquido começa a descer, né? E forma um vácuo aqui, e ele vai descer até certa altura, né? Essa altura vai ser justamente proporcional à pressão atmosférica, porque bem na base aqui desse recipiente, a pressão ali que é exercida pela coluna de mercúrio vai ser igual à pressão atmosférica, tá bom? Então vai haver um equilíbrio ali que a gente chama de equilíbrio mecânico, tá? Onde não vai haver forças desbalanceadas ali, vai haver um equilíbrio de forças ali, mantendo mais ou menos a altura proporcional a pressão atmosférica, a altura, no caso, dessa coluna de mercúrio, tá bom? Então, esse foi uma ilustração do aparato de Torricelli, foi mais ou menos assim que ele mediu a pressão, né? Mas, é claro, isso aqui é um conhecimento empírico, né? Um conhecimento experimental, um experimento que você fez para relacionar ali a pressão, né, da atmosfera com respeito ali à altura daquela coluna de mercúrio. Mas, como nós estamos em físico-química, simplesmente eu não vou deixar somente essa imagem para você, né? Nós precisamos relacionar, nós precisamos desenvolver uma matemática aqui que demonstre, né, qual é a relação, né, como que a gente relaciona essa pressão atmosférica que é medida, como que ela se relaciona a essa altura aqui da coluna de mercúrio. Então, primeiramente, a gente tem que considerar que esse tubo aqui é um cilindro, né? Se ele é um cilindro, ele vai apresentar uma área, A, né, que a gente chama área da seção transversal, vai ter uma altura, que nós vamos representar por H, e também vai ter um volume, né? Então, da matemática básica, nós sabemos que, vamos lá, da matemática básica, nós sabemos que, como nós estamos considerando um cilindro, o volume desse cilindro, tá? O volume desse cilindro vai ser igual à área vezes a altura, tá bom? Que é justamente aqui, ó, o H vai ser a altura e nós vamos ter uma área de seção transversal. Então, o volume desse cilindro vai ser a área vezes a altura.
Bem, vamos partir então da definição de pressão, né? A gente está aqui, ó. Pressão é o quê? A força dividido pela área, certo? Tá aqui, ó. Pressão que é igual a força dividido pela área. Força na física, vocês sabem que é definido como a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, aqui eu pego força e substituo por massa vezes aceleração da gravidade e dividido pela área, certo? Bem, vocês sabem também, lá dos conhecimentos básicos de química geral, que a densidade, tá? Densidade de um material é o quê? A massa dividida pelo volume. O que seria então a massa? Seria massa igual, como D aqui e V aqui, então simplesmente massa é a densidade. Densidade, no caso aqui, eu estou representando por ρ, tá? Densidade seria o quê? Massa seria a densidade multiplicado pelo... seria a densidade multiplicado pelo volume. No caso aqui, a densidade, eu estou representando pela letra ρ, tá bom? Letra grega, ρ. Então, a massa seria o quê? A densidade multiplicada pelo volume. Então, eu substituo a massa aqui, ó, pela densidade sobre o volume, certo? Sobre a densidade, eu substituo a definição de massa por densidade multiplicado pelo volume e mantenho o G, né, que é a força da gravidade, ou a aceleração gravitacional. Como nós estamos considerando um tubo aqui no formato de cilindro, nós sabemos, então, que o volume V dele é o quê? É a área vezes a altura. Tá aqui, ó, área vezes a altura. Então, eu substituo o valor de V por área vezes a altura. Então, agora eu tenho ρ, área vezes a altura, multiplicado pela aceleração da gravidade, dividido pela área. Área com área faz o quê? Se cancela. Então, sobra o quê? Densidade, altura e força gravitacional, ou aceleração da gravidade. Então, agora nós chegamos, então, a essa expressão aqui básica que relaciona a pressão com a altura ali, H, né, da coluna de Mercúrio. É essa relação aqui que Torricelli chegou, né? Ele observou que, dependendo da altura ali da coluna de Mercúrio, você teria um valor da pressão, a pressão ali do líquido de Mercúrio. Como a pressão no interior é igual à pressão externa, que seria a pressão atmosférica, então essa medida aqui de altura da coluna de Mercúrio poderia ser utilizada como uma medida da pressão da atmosfera, ou pressão atmosférica. Por isso que a unidade de pressão inicial era o milímetro de mercúrio, né? Porque ele media mais ou menos ali a altura daquela coluna de Mercúrio, tá bom? Então, foi mais ou menos esse tipo de cálculo aqui que Torricelli fez para relacionar, né, a pressão atmosférica à altura da coluna de Mercúrio. É bem simples, né? Você apenas substituiu ali pelas definições básicas que a gente já conhece. Força, massa vezes a aceleração da gravidade, depois substitui o valor da massa, que é a densidade vezes a velocidade, e depois substitui o volume, né? O volume ali do cilindro, do material ou do sistema que você está considerando, que é a área vezes a altura, depois cancelou a área, então obteve essa relação, tá bom? Então, essa relação, ela mostra, né, que a pressão exercida ali pelo Mercúrio vai ser proporcional, né? Por que eu estou dizendo que é proporcional a uma altura? Porque a densidade do material é sempre a mesma, sempre constante, depende somente do material. A aceleração da gravidade é também constante, então é sempre a mesma. Então, como esses valores aqui dessas duas variáveis dessas duas grandezas são constantes, o que vai variar somente a altura. Por isso que eu falo, pressão é proporcional à altura, porque a altura está aqui multiplicada, desse lado da equação, multiplicado por duas constantes, na verdade. Então, eu posso falar que pressão é proporcional à altura. Então, assim, essa altura da coluna pode ser usada como uma medida da pressão atmosférica, tá bom?
Normalmente no laboratório a gente não utiliza os barômetros, utiliza os chamados manômetros, né? O manômetro é um tubo em U, onde eles podem ser de dois tipos, que é a primeira do tubo fechado, né? Onde nós vamos ter um vácuo aqui, esse líquido aqui em cinza preenchido aqui nesse tubo é o mercúrio, e aqui do lado é o gás, né, já representado por essa outra coloração. Também tem um manômetro de tubo aberto, né, onde vai ter uma extremidade aberta ali. Então aqui eu coloco de uma maneira bem resumida, né, como que você poderia calcular a pressão ali do gás. Nesse primeiro caso aqui, que é o manômetro de tubo fechado, você simplesmente calcula a pressão do gás, ela é igual a relacionada ou proporcional ali à pressão a pressão dada justamente por essa equação aqui, ó, pressão que é igual a densidade vezes a aceleração de gravidade vezes a altura, por isso que aparece pH, porque é proporcional à altura. Inclusive, vou colocar aqui que é igual a ρ, G e H, tá bom? Então, a altura aqui, H, vai determinar a pressão, de acordo com essa relação que a gente já viu no slide anterior. Já no manômetro de tubo aberto, não. A pressão do gás aqui que você vai calcular ou vai obter é essa pressão aqui, a pressão correspondente ali à altura da coluna de mercúrio, mais a pressão atmosférica. Nesse manômetro de tubo aberto, né, vocês observam bem que a pressão do gás é maior do que a atmosfera. Por quê? Porque aqui, ó, se vocês observarem bem, o gás vem, preenche e ele empurra esse líquido aqui para cá, ó, certo? Como ele empurra esse líquido para cá, a altura que está abaixo dessa altura aqui, essa altura aqui relacionada à pressão atmosférica, então nós dizemos que o gás aqui, a pressão do gás é maior que a pressão da atmosfera. Se o gás estivesse por aqui, ó, e a coluna aqui, quer dizer que a pressão atmosférica estaria maior do que a pressão ali do gás, tá bom? Isso nesse manômetro de tubo aberto. Normalmente nós utilizamos esse manômetro aqui para medir, né, a pressão dos gases em laboratório, tá bom? Então, esses dois tipos de equipamento nós podemos utilizar para medir a pressão, além do barômetro, é claro. Mas, na verdade, o barômetro é muito utilizado mais para medir a pressão atmosférica. Já os manômetros são utilizados para medir a pressão de um gás diferente, né, daqueles na atmosfera. Então, a gente utiliza para gases específicos. Por exemplo, quero medir a pressão do gás do dióxido de carbono, utilizo o manômetro. E, geralmente, eles não são mais medidos dessa forma, manual, né? Eles são acoplados a um equipamento eletrônico que já dá uma medida muito mais precisa. Finalizando essa parte sobre propriedades termodinâmicas, eu falo só um pouquinho sobre temperatura, né? Eu vou falar sobre a definição de temperatura com mais detalhes amanhã, né, na aula de gases, mas aqui eu copio e colo aquele conceito que eu apresentei logo há pouco, que é a definição macroscópica de temperatura, né? Que ela indica qual a direção a energia em forma de calor irá fluir, né? Quando duas amostras são colocadas em contato através de uma parede térmica, ou seja, uma parede que permite a condução de calor. Durante todo o curso de Físico-Química, sempre a gente vai empregar uma escala de temperatura absoluta, que foi proposta por Kelvin, né? Vai ser representado pela letra K, e essa escala de temperatura absoluta tem essa relação matemática, né, entre ela e a escala Kelvin, e a escala Celsius, na verdade. Então, se você tiver uma temperatura, por exemplo, de 25 graus Celsius, você vai colocar nessa expressão. Então, você quer descobrir quanto que vale a temperatura de 25 graus Celsius na escala de temperatura absoluta, que é a escala Kelvin. Simplesmente você faz 25 graus Celsius, como aqui é graus Celsius, 273,15, aqui Kelvin, né? Olhem bem, graus Celsius com graus Celsius se cancela, então você tem Kelvin
que é igual a 273,15. O K, que está dividindo, passa para cá, multiplicando. Por isso que lá no ensino médio, ou lá em Química Geral, vocês simplesmente já calculam e colocam o K aqui, né? Mas, na verdade, ele vem dessa relação aqui, ó. Essa relação matemática é a expressão correta que mostra, né? O que demonstra a relação entre a temperatura absoluta proposta por Kelvin e a temperatura em graus Celsius, tá bom? Então, o mínimo em Celsius da escala Kelvin, com certeza, é menos de 273, né? Quando você considera essa relação. Bem, a gente vai falar com mais detalhes sobre essa propriedade macroscópica temperatura, porque embora o conceito seja definido, né, tanto na física como na química, também aqui na termodinâmica, ela ainda é um conceito muito difícil, né, de se definir de uma maneira muito precisa, tá bom? Então, os conceitos que a gente tem de temperatura ainda não são totalmente bem estabelecidos, embora há várias definições, mas ainda não há um consenso de definição de temperatura. Vocês podem analisar, mas temperatura a gente sabe, tem a ver com calor, tem a ver com isso, aquilo, não. O conceito de temperatura é muito mais profundo que isso, né? Os conceitos que a gente está utilizando aqui durante a aula são uma parte, né? São uma parte, certo? Uma definição que é mais empregada de temperatura, tá? Então é muito difícil ainda definir temperatura, embora seja uma variável, né, que parece básica para a maioria de vocês e também para mim, mas o conceito em si, a definição precisa de temperatura, ainda constantemente tem discussão sobre isso, tá bom? Ainda não está bem definida, ainda não está bem estabelecido, tá? Embora a gente conheça vários conceitos, tem muitos conceitos interessantes, como o conceito lá na física, a gente diz que temperatura é uma medida da energia cineticamente das moléculas, mas dependendo da aproximação que você utiliza, o conceito de temperatura, né, que você emprega pode variar. Por último, nessa aula, nós vamos, então, agrupar todas aquelas propriedades macroscópicas em duas categorias, que é propriedades intensivas e extensivas, tá? O que seria uma propriedade intensiva, né? Na propriedade intensiva, o valor dela, ela não vai depender do tamanho do sistema, ou seja, ela não depende do tamanho ou do sistema ali que você está considerando, né? E também ela nem é dada pela soma dos valores para cada parte do sistema. Por exemplo, se você quer, por exemplo, calcular a pressão, por exemplo, você não vai dizer assim, a pressão do sistema é dada pela soma das pressões parciais de cada parte do sistema. Por exemplo, você divide o seu sistema em vários pedacinhos. A pressão total vai ser dada pela soma da pressão de todas as partes ali do teu sistema. Não, ela não vai ser dada por essa soma, tá? Porque ela não vai depender do tamanho do sistema. Então, toda propriedade que não depende do tamanho do sistema, nós denominamos o quê? De propriedade intensiva, tá? E aqui eu coloco uns exemplos. A pressão, vocês já viram, eu já apresentei para vocês a definição, é o que? Pressão, que é igual a força dividido por área. A densidade também já apresentei, né? Densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. A temperatura, a temperatura, ela já não é bem definida. A gente só apresentou um conceito teórico, mas uma expressão matemática, mesmo da definição de temperatura, a gente vai tentar apresentar para vocês na próxima aula, tá? Volume molar é o quê? Volume dividido pela quantidade de matéria, e tem outras também propriedades intensivas, tá bom? Então, essas propriedades, elas não dependem do tamanho do sistema. Já as propriedades extensivas, o valor dela depende sim do tamanho do sistema. Quanto maior o sistema, maior o valor dessa propriedade, né? E normalmente ela é dada pela soma dos seus valores para cada parte do sistema. Por exemplo, vou considerar aqui a massa, né?
vamos supor a massa de um sistema. Se você dividir esse sistema em várias partes, né, em vários fragmentos, por exemplo, um pedaço de papel, você vai ver que a massa do pedaço de papel como um todo vai ser dada pela soma da massa de cada pedaço. Ou seja, o valor daquela propriedade massa depende sim do tamanho do sistema, porque quanto maior for o pedaço de papel, maior vai ser a massa do sistema. Por exemplo, eu tenho uma caneta. Quanto maior for a caneta, maior será a massa do sistema. Quanto maior for a caneta, também maior vai ser o volume do sistema. Quanto maior for a caneta, também maior vai ser o número de mols ali, de partículas que compõem aquela caneta, ou os compostos daquela caneta, tá bom? Então, uma propriedade extensiva vai depender do tamanho do sistema. E, normalmente, ela vai ser dada pela soma dos valores de cada parte do sistema. Aqui eu coloco as propriedades, uns exemplos de propriedades extensivas, que é a quantidade de matéria, o número de mols, o volume, a massa, tá bom? Então, eu espero que esteja ficado claro. Extensiva depende do tamanho do sistema e vai ser dado pela soma dos valores de cada parte do sistema. Intensiva não depende do tamanho do sistema. O sistema pode ser grande como for, mas o valor daquela propriedade não vai depender do sistema. Tá? E nem vai ser dado pela soma dos seus valores para cada parte. Beleza? Tudo certo? Mas aqui vem uma coisa bem interessante que eu apresento para vocês. Ó. As propriedades intensivas, elas podem ser obtidas a partir das extensivas. Observem bem a definição aqui de pressão, ou vamos aqui para a densidade, né? Olhem a densidade. Como a densidade é definida? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Massa é o quê? É uma propriedade extensiva. Volume é o quê? É uma propriedade extensiva. Então, isso é bem interessante. Ó. Algumas propriedades intensivas são obtidas a partir das extensivas. Eu estou tomando a razão da massa e do volume, que são duas propriedades extensivas, e eu obtenho, então, uma propriedade intensiva. Volume molar. Volume molar é o volume, que é uma propriedade extensiva, e a quantidade de matéria, que é também uma propriedade extensiva. Se eu tomo a razão dos dois, eu tenho o volume molar. O volume molar é uma propriedade extensiva? Não, é uma propriedade intensiva, porque não vai depender do tamanho do sistema, tá bom? Embora, na definição dessas propriedades intensivas, dependa, sim, de propriedades extensivas. Isso que é interessante, né, em físico-química, né? Às vezes uma coisa que é óbvia, mas quando você faz uma razão entre as coisas, ela não se torna igual as propriedades daquela propriedade quando é tratada individualmente, tá bom? E a gente esperaria que seria uma propriedade extensiva também essas divisões, mas não, são propriedades intensivas, né, que não dependem do tamanho do sistema. Força, pressão também, ó, força é o que? A massa vezes a aceleração. A força depende, sim, é uma propriedade extensiva, né, porque ela depende da massa, depende do tamanho do sistema, e a área também depende do tamanho do sistema. Quanto maior for a área, maior será o valor, né? Quanto maior for o sistema, na verdade, maior será a área, tá bom? Então, você tem uma razão aqui também de duas propriedades extensivas que obtém ou que define uma propriedade extensiva chamada pressão, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esses são os conceitos fundamentais que eu queria apresentar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido algo, tá bom? Vou interromper aqui a gravação e